Nós vamos iniciar aqui. Então, nós vamos dar continuidade à seção 2.2. Essa seção 2 é toda sobre controle de velocidade, conjugado às máquinas. Aí, máquinas CC, de indução e síncrona. E hoje vai falar um pouco sobre máquinas de indução. Então, para relembrar, vocês já viram isso várias vezes, mas para que a gente relembre, a velocidade síncrona da máquina CC é definida pela velocidade de rotação do campo magnético girante e é dada em função da frequência elétrica do número de polos. Então, essa velocidade síncrona ela é 120 vezes a frequência dividida pelo número de polos. O escorregamento da máquina assíncrona é definido pela diferença entre a velocidade real da máquina e a velocidade síncrona. Então, o escorregamento dessa máquina do MIT, motor de indução trifásico, é a velocidade síncrona menos a velocidade do motor, é a velocidade real, né? Dividido pela velocidade síncrona. Você tem um escorregamento de até 5%. As características de torque e velocidade da máquina de indução, ela é afetada não somente pelo valor da velocidade síncrona e pelo escorregamento, mas também pelo valor da tensão de limitação, como a gente pode ver aí nessa equação de torque mecânico. E pelos parâmetros da máquina conforme a equação do conjugado, em que a resistência Thevenin, a reatância Thevenin e a tensão Thevenin são os valores da resistência, reatância e tensão do circuito equivalente Thevenin na máquina de indução. Então, nós vemos aqui, ó, nessa equação de torque, que ela é afetada pelo valor da velocidade síncrona, pelo escorregamento, pelo valor de resistência do rotor e também pela tensão, que ela é quadrática, a relação quadrática da tensão com o torque. Então, é para a gente dar uma relembrada. Sobre os motores de indução, eles não eram se apresentavam muito vantajosos no início, em aplicações que exigiam uma considerável flexibilidade de alteração da faixa de velocidade. Então, antes do grande invento dos inversores de frequência, eles não apresentavam essa vantagem quando se falava em mudança de velocidade desse tipo de motor. Contudo, com o advento dos dispositivos sólidos, de estado sólido, que são os inversores de frequência, foi possível dar ao motor de indução essa flexibilidade de operação, por isso que hoje ele é o mais utilizado aí nas maiores aplicações, tem se utilizado o motor de indução, pelo custo e pelo controle. Tipicamente, os motores de indução trabalham com velocidade de funcionamento limitada a 5% de escorregamento. Então, o escorregamento tem tudo a ver com a velocidade. Então, ele tem um valor limite ali de velocidade. Né? Se ele tiver um escorregamento maior do que esse, ele perde a aceleração, né? Vai a zero. Assim, aumentar o escorregamento da máquina de forma a reduzir a velocidade de operação, que seria uma maneira, implica na redução da eficiência do motor. Então, você vai produzir ali, de certa forma, um incremento de carga para controle de velocidade, mas você vai ter uma queda na eficiência. Quando a gente fala de eficiência, a gente também está falando de energia, a gente está falando de gás. Então, a queda dessa eficiência é devido às perdas no cobre, sendo essas diretamente proporcionais ao escorregamento. Então, as duas principais técnicas que podem ser usadas para controlar a velocidade da motor de indução estão relacionadas à variação da velocidade síncrona de rotação dos campos magnéticos do estator do rotor e variação do escorregamento. Então, embora a primeira forma implique em uma operação da curva de conjugado com velocidade, que é o que a gente mais analisa, né? É o torque vezes a velocidade. O nosso objetivo é obter velocidade com um controle de torque de acordo com a carga que está sendo acionada. Então, ela está sendo mais relacionada ao uso de inversores de frequência e, por isso, será estudada separadamente. Também é possível alterar a velocidade síncrona por meio de uso de máquinas de polos variáveis. Sinceramente, eu ainda não vi, né? Eu trabalho em várias áreas de siderurgia, papel, celulose, mineração,
eu nunca vi uma máquina de polos variáveis. Não, nunca vi essa aplicação. Mas, segundo aqui, é um método também de controle de velocidade. Mas essas permitem uma flexibilidade limitada de alteração do número de polos. Então, tem essa flexibilidade, mas tem uma limitação de alteração do número de polos. A segunda forma é possível por meio da variação da alimentação dos enrolamentos do estator, né? Você produz alguma variação dos enrolamentos, ou você associa mais enrolamentos, ou da variação da resistência do rotor, que é algo que também nós já vimos, que é parecido também com aquela associação de resistências do rotor da máquina CC, sendo essa muito limitada às máquinas de rotor bobinado. Nós sabemos que o MIT, o motor de indução trifásica, ele tem dois tipos de rotor. É o rotor gaiola de esquina e o rotor bobinado. Então, para essa aplicação aí, para esse tipo de controle, é utilizado o rotor bobinado. Então, essa variação dos polos do MIT. Deixa eu ver aqui se é isso. Esse tipo de ajuste é determinado pela ligação dos enrolamentos das máquinas, de forma a estabelecer um número de polos adequado para a velocidade pretendida. A desvantagem desse método é que a regulação de velocidade somente pode ser realizada de forma discreta. Ou seja, ela vai valer 800 ou vai valer 1.200. Então, é N, 2xN, 4xN. É a relação das máquinas de 2, 4, 6, 8 pontos. Então, o sistema mais comum é denominado ligação Dunbar, onde a relação do número de polos é de 1 para 2. Então, tem um esquema aqui de enrolamentos apresentado, onde nós temos duas bobinas de apenas a fase A. Então, você vê aqui entrando e aqui saindo, aqui entrando e aqui saindo. Esse tipo de produção, esse tipo de ligação dos enrolamentos no estator, faz com que essa máquina tenha 4 polos. Você vê ali a criação dos polos magnéticos. Outro tipo de ligação, que é esse tipo de ligação aqui, onde essas bobinas estão contrapostas, né? Você vê que ela está entrando aqui, entrando do lado de cá, saindo do lado de cá. Faz com que essa máquina tenha 2 polos. Então, ele vai ter que manobrar a ligação dos enrolamentos. Então, se ele quiser trabalhar numa velocidade, como nós vimos aqui nesse gráfico, se ele quiser trabalhar, ele está operando com uma carga, né? E essa carga que ele está trabalhando hoje é uma produção de tantas toneladas. Então, ele vai utilizar uma máquina, né, de 4 polos que vai oferecer ele um certo tipo de velocidade. Então, para uma máquina de 2 polos, um turbo gerador, fazendo essa alteração de polos, ela vai trabalhar com o dobro da velocidade. Então, seria isso, esse ajuste utilizando a variação dos polos. As conexões do motor alteradas para o número de polos da máquina, nós vamos ver esses 3 tipos de conexões. As alterações feitas no enrolamento são simples e o estator é projetado de modo que essas mudanças podem ser feitas. Então, o operador ele vai lá e vai fazer essa modificação conforme a necessidade. Só que nós vimos ali, né? Ou ele vai ter uma velocidade ou ele vai ter outra. Então, vai ter um range aí muito grande. Existe ainda a possibilidade de se utilizar 2 conjuntos, essa faixa vai ser grande, né? Existe ainda a possibilidade de se utilizar 2 conjuntos independentes de enrolamentos. Então, utilizando o conjunto de enrolamento externo. Dessa forma, permite a alteração dos polos para até 4 velocidades síncronas. Então, ele vai ter uma velocidade de 60, outra de 20 e assim por diante. Então, o rotor desse tipo de motor é normalmente do tipo gaiola de esquina, para que seja induzido no rotor sempre o mesmo número de polos do estator. Se fosse um rotor bobinado, ele já teria a produção dos polos dele, então não teria como ser alterado. Então, a figura abaixo mostra as formas nas quais as conexões do motor são alteradas durante a mudança do número de polos. Para conexão
Tipo A, nós temos aqui esses cabos sobrando. Isso aqui é um tipo de conexão para o conjugado constante, como a gente pode ver aqui. Então, a característica que ele vai montar, fazer a montagem, para que ele obtenha conjugado constante. Se ele quiser trabalhar nessa velocidade, que seria tal, né, 800 RPM, então ele vai fazer esse tipo de ligação. Se ele quiser alterar a velocidade, ele vai alterar o fechamento disso daqui. Ele vai ligar nesses outros terminais e vai fazer o curto-circuito dos outros. Da mesma forma, esse tipo de ligação, onde se obtém a potência de saída constante, então ele muda os terminais abertos, então um vai ficar aberto, outro vai ficar fechado. Com isso, ele tem uma velocidade ou outra velocidade, sendo 1:2. E esse aqui é uma conexão de conjugado tipo usado em ventilador. Então, ele é para 3 velocidades. Então, conforme o fechamento aqui, ou o curto-circuito de outras linhas, ele obtém 2 tipos de velocidade, 2 níveis de velocidade, sendo esses os 3 ajustes, como a gente tem, por exemplo, de um ventilador. Você tem 3 velocidades e ele vai fazendo esse ajuste conforme você vai requerer. Então, são esses tipos de conexões. Como eu disse para vocês, eu nunca vi, né? Se alguém viu, pode falar. Eu não conheço esse tipo de motor que você faz essa alteração, mesmo porque tem muita intervenção aí do operador e é uma faixa muito grande, né? Ou você trabalha com uma ou você trabalha com outra. Então, você tem que estar, aquela carga sua tem que ser muito certa para você trabalhar somente naquela faixa. Outro tipo de controle do MIT é por mudança da tensão de linha. Então, o gráfico que a gente apresenta aqui, ele apresenta esse comportamento. Essa primeira linha aqui é um valor de tensão mais baixo, essa segunda linha é outro valor de tensão, e essa terceira linha, um valor de tensão superior. Então, o gráfico apresenta o comportamento da curva de conjugado por velocidade. Então, nós temos aqui desse lado o torque, desse lado a velocidade mecânica, em RPM. Então, você pode observar que todos eles atingem uma velocidade, a velocidade nominal da máquina, porém com torques diferentes. Então, podemos observar a representação da curva característica de uma carga, de onde percebemos que se a tensão de alimentação da máquina for alterada, podemos reduzir a velocidade ou aumentá-la. Esse método de controle é utilizado em ventiladores que utilizam pequenos motores com rotor do tipo gaiola de esquina. Entretanto, o intervalo de controle de velocidade é bastante limitado, apresentando baixo rendimento quando em escorregamento elevado. Então, nessa faixa aqui, operando com uma tensão mais baixa, o ponto ótimo aqui, que seria o ponto dessa máquina, né, ele trabalharia nessa velocidade. Então, você teria que ter um variac, né, para essa variação de tensão. Trabalhando com outro nível de tensão, você conseguiria alcançar aqui, ó, nesse ponto da carga, uma outra velocidade. E também para esse outro valor de tensão, nesse ponto aqui, onde cruza o aspecto da carga, né, a característica da carga ela é essa, então ele vai obter essa velocidade aqui, que é muito próxima da velocidade nominal. Então, a gente vê aqui que provavelmente isso aqui é a tensão nominal que está chegando no valor nominal da máquina. Essas aqui são as variações de tensão. Né, que a tensão é uma relação quadrática com o torque. Então, trabalhando nesse aspecto, você tem também a variação do torque. O torque não tem como ser constante. Então, você tem essas variações de torque. Existe ainda o controle da velocidade por mudança na resistência do rotor. Nós já vimos isso várias vezes em máquinas. Também nós comentamos sobre isso na sala de aula, nos workshops. Então, a forma da curva de conjugado versus velocidade do motor de indução de rotor bobinado, já essa característica ela só pode ser feita no tipo de motor bobinado, esse tipo de controle.
pode ser alterado com inserção de resistências extras no circuito rotor da máquina. Então, isso aí já é um pouco mais utilizado. Contudo, a inserção dessas resistências em série com o rolamento do rotor bobinado reduz a eficiência da máquina em velocidades mais baixas. Isso porque aumentam as perdas nas resistências. Então, você tem aqui o valor da resistência R0. Quando você associa a resistência 1, você altera a curva, essa curva de conjugado versus corrente, versus velocidade. Então, adicionando outra resistência, você tem também a alteração. E observa que o valor do conjugado máximo aqui, ele está quase que o mesmo. O valor do conjugado máximo. Então, a gente sabe que a máquina opera nessa região aqui, quando ela chega no valor dela de nominal, né, de regime permanente. Então, ela opera nessa faixa aqui, onde ela obtém um menor escorregamento, um maior conjugado. Então, pode-se observar que, de acordo com a inserção das resistências, você tem a alteração dessa curva. A curva ela é alterada. Alterando a curva, você está falando de alterar as características de velocidade e de torque dessa máquina. Observamos também que para a resistência zero, né, para a resistência da máquina, inicialmente você tem um torque reduzido. Então, quando você faz associação de resistências, você consegue obter um torque melhor ali na partida, né? Um torque maior na partida. Então, para certo tipo de cargas, tem que ser analisado. Né? Se for um tipo de carga que não requer, né, a gente não vai fazer associação. Então, essa associação, esse controle da velocidade que é feito automaticamente, ele é de acordo com a carga, a necessidade daquela operação. E o controle da velocidade por meio da frequência, que é o mais utilizado hoje em dia. Você tem o controle do inversor de frequência no modo escalar e no modo vetorial. No modo escalar, nós estamos falando de trabalhar com tensão e frequência constantes. Então, valores constantes, uma curva constante. E no modo vetorial, nós estamos falando ali os valores vetoriais dos eixos D e Q da máquina, que a gente já até viu sobre isso. Então, ele simula uma máquina de corrente contínua na máquina de indução, e com isso ele consegue fazer esse controle. A variação da frequência de alimentação da máquina pode ser obtida por meio de um conversor de frequência, popularmente conhecido no mercado como inversor. Com esse dispositivo é possível controlar continuamente a frequência e, portanto, a velocidade dos motores de indução. O valor da velocidade síncrona ela é dado por 2πf, em que f é a frequência da tensão de linha que alimenta a máquina. No entanto, as reatâncias da máquina também são proporcionais à frequência. Lembre-se que a reatância indutiva ela é o quê? 2πfl, né? Que nós conhecemos. Então, ela está relacionada com a frequência. Então, se você altera a frequência, você vai alterar os valores de reatância. Logo, teremos os seguintes valores para tensão e impedância equivalentes de Thevenin. Então, considerando a resistência do estator desprezível, né, igual a zero, por ser um valor muito baixo, a reatância Thevenin vai ser a associação de Xm e X1 dividido por X1 mais Xm. E a tensão Thevenin vai ser a tensão nominal vezes Xm dividido por X1 mais Xm. Então, esses tipos de associação, isso para quando a gente vai trabalhar o controle por meio da frequência. A influência da variação da frequência na característica do torque da máquina é percebida apenas na variação da velocidade, uma vez que essa variação da velocidade do motor é em função da frequência de alimentação. Nós temos aqui um gráfico ao lado, e nós temos aqui, para uma dada frequência de 12 Hz, você tem uma velocidade, você tem um torque inicial da máquina. Então, a máxima velocidade que ele vai chegar em 12 Hz está aqui próximo de 200 RPM.
Então, se você... Isso aí vai depender da carga, das variações da carga. Isso é utilizado em inversor de frequência. Então, conforme as características da carga, nós vamos trabalhar com os valores de frequência. Isso aí é uma coisa que aparece mais para a gente, como engenheiro eletricista, né? Às vezes, já aconteceu para mim, eu tenho uma esteira, está trabalhando com um certo de produto pesado, e eu necessito de trabalhar numa velocidade mais baixa, com um torque mais alto. Então, qual tipo de frequência que eu tenho que trabalhar? No caso dele estar trabalhando com controle escalar, então ele quer saber, eu posso trabalhar até que frequência? Eu posso tirar do nominal? Eu posso? É o que eles questionam. Então, nós vamos fazer os cálculos e vamos chegar nesse valor de frequência para que o cliente possa fazer os testes e verificar se essa adequação de frequência ela vai atender a expectativa dele de produção ali, né? E essa esteira ou esse equipamento ele vai suportar aquela carga. Então, nós temos certo tipo de equipamentos que requerem torque diferente, né, devido à característica da carga. Se é uma carga mais pesada, se é uma carga mais leve. Então, por isso, a gente tem que fazer esse tipo de análise para ver o que é mais viável e o que fica mais econômico. A variação da frequência afeta a curva de torque mecânico, como mostra a figura ao lado. Perceba que a amplitude do torque não se altera, apenas a velocidade na qual o torque máximo ocorre. O torque máximo de cada curva está ocorrendo no momento. Então, a crista disso aqui é o torque máximo dele, né? E ele vai ocorrer em alguns momentos de acordo com a frequência que nós estamos trabalhando. Para cada curva dessa, uma frequência diferente, até chegar aqui na curva característica do motor na frequência de 60 Hz. E essa é uma curva característica do motor de indução trifásico. Devido a essas variações de frequência, de velocidade, teremos a nova equação para o torque mecânico. Então, aquela outra equação lá, nós vamos substituir por essa daqui, onde ômega é zero, é a velocidade angular elétrica na frequência de 60 Hz. Então, você vai obter alguns valores de reatância, se for dado para você, vai ser na base de 60. Então, se você for trabalhar com outro tipo de frequência, você vai ter que fazer essa relação, 60 por 30, 60 por 20, e assim por diante. Então, nós vamos apresentar aqui uma situação problema. Deixa eu ver aqui se o pessoal já entrou na sala. 1, 2, 3, 4. Richelle, que bom que você está aqui. Marcos. Estou na área. Pois é, eu tô vendo que você não acessou o AVA, hein? Os conteúdos do AVA. Vou fazer tudo. Vou fazer esse trem tudo aí. Vou dar uma pontuação de 200 pontos para acesso ao AVA, a todas Beleza. os tópicos que foram inseridos lá. Então, acessa, baixa os conteúdos, tá bom? Beleza. Passa algum trabalho, Nádia? Passei não. Passa algum trabalho lá no portal, não, né? Não passei. Não, Passei beleza. só a aula mesmo. Não, ok. Então, para a gente ver aí como que a gente está com relação a esse entendimento. Considera uma condição de operação onde é necessário ajustar o controlador de produção frequências necessárias para o exercício, de forma a fornecer a velocidade de 120 radianos por segundo, com um torque de 250 metros. Então, ele está falando que ele quer trabalhar com um torque fixo, ele quer um torque fixo nessas velocidades, 60, 90 e 120 radianos por segundo. Lembrando que a gente pode transformar em radianos por segundo para RPM. Se a gente quiser saber qual a velocidade é essa. Então, respondendo a essa questão, considerando a alimentação em 380 reatância
0,24, algumas. R2 igual a 0, 0,1 ohms e 14,50 ohms. Lembrando daquelas equações que foram dadas, a reatância desses pontos seria reatância, fragmentação vezes reatância, e reatância de Saturno mais a fragmentação vai chegar nesse valor de 0,23. Para a tensão também não, ele seria aqui, ó, o valor de fragmentação, os valores da reatância, ele chegou numa tensão também de 300. Jogando aqui na fórmula, cuidado, anterior, para essas variações de frequência, a equação de força é única. Então, a tensão continua com a relação quadrática. Tem essa variação da velocidade. Então, inserindo os dados que nós temos sobre as frequências, o número de polos é 4. Nós podemos obter, fazer esse funcionamento. Seção dos valores. O torque de 200 Nm, resolvendo a equação para esse torque, temos que ter no lugar do torque, e fazendo essa relação 400 vezes 18. Conseguiram entender? Nós vamos multiplicar agora 200 pelo denominador. Vai ser 200 primeiro, mais 200, O Xerrim, dá esse 14.302 aí. é esse valor aqui, olha. Ah, entendi. Entendeu? Já fazendo Beleza. aqui, ele já está simplificando aqui. Simplificou aqui, simplificou aqui, simplificou aqui. Tá, Então, aí só calculou tudo direto, né? Hã? Isso aí é o resultado do que foi calculado tudo direto, você chegou em 14.302. Não chegou ainda não. Não chegou ainda não. O que nós estamos fazendo aqui é só igualando a equação. Tudo que está no denominador, nós vamos multiplicar por 200. Ok. Então, vai ser igual a esse valor aqui de cima da tensão, vezes dividido por essa variação de velocidade. Então, 200 Beleza. vezes isso aqui embaixo. Então, 200 vezes a parte de baixo do denominador vai ser ali a parte de cima, 14.302. Então, aqui já fica mais fácil, só fazer a multiplicação de 200 para esse primeiro termo, 200 para o segundo termo. Nós vamos chegar nesse valor aqui. 71, 0,65, mais 45 e tal. Para fazer isso daí chegar nessa equação, nós temos que, como nós temos aqui, ele poderia ter jogado aqui, ó, 14.302 para esse primeiro termo aqui, né, da equação e igualar a zero, que é a mesma coisa. Então, para resolver isso aqui, nós vamos ter que tirar o mínimo múltiplo comum, né, seria esse ômega ao quadrado, e chegaríamos nessa resposta aqui, que é essa equação de segundo grau. Chegando nessa equação de segundo grau, e resolvendo ela de forma simples, né? Aquela forma de x é igual a b ao quadrado menos 4ac, e depois fazendo, tirando o delta lá, nós vamos ter dois valores de x, x1 e x2. Então, resolvendo, eu já fiz aqui em casa, deu isso aí mesmo. Resolvendo aquela equação de segundo grau, que é uma equação simples, nós vamos chegar em dois valores de x. Se vocês quiserem, para ficar mais fácil fazer isso aqui, muda tudo por x, entendeu? X ao quadrado, x, que aí você consegue enxergar mais fácil.
Pelo menos eu faço isso. Então, o valor de x1 seria 306 e o valor de x2, 5,05. Para menos b mais ou menos delta dividido por 2a, que é como a gente resolve uma equação de segundo grau. Do qual escolhemos o menor valor, pois o maior corresponde a um valor muito alto de escorregamento. Ainda, delta da velocidade do motor é a velocidade síncrona menos a velocidade do motor. Então, fazendo essa equação, dividir pelo número de polos, então, para cada valor de velocidade, podemos obter a frequência correspondente. Então, ele tinha apresentado para a gente uma equação que ele queria trabalhar com 30 radianos por segundo, e ele queria saber qual a frequência que ele ia trabalhar. 60 radianos por segundo, 90 radianos por segundo. E aí ele foi fazendo o cálculo conforme isso daqui, está aqui em cima. Então, 2 dividido pelo número de polos, vezes 2 vezes a frequência. Então, ele chegou na resposta de 11,16 Hz. Então, para cada valor de velocidade, ele chegou numa frequência. Com isso, ele sabe em qual frequência que ele tem que trabalhar para atingir aquela velocidade. Então, localizando os pontos de operação da máquina para frequência nesse gráfico. Então, nesse gráfico aqui, é possível ver que quando ele trabalhou numa dada frequência, lá, o primeiro aqui, uma frequência de 11,16 Hz, ele obteve uma velocidade de 30 radianos por segundo para o torque de 200 Nm. Para cada curva, uma frequência e uma velocidade. Ok? Deu para entender, gente? Não, beleza. Eu entendi algumas coisas, mas outras eu fiquei com dúvida aí. Mas eu acho que depois a gente vai conseguir tirar essas dúvidas aí pessoalmente, não vai? Se Ou vai Deus quiser, tocar a matéria para frente? Se Deus quiser, sim. Ah, não, então beleza. Que aí depois a gente vai pro quadro, que eu acho que tem como simplificar isso aí. Esse equacionamento aqui, ele é bem simples, né? Aqui pelas fórmulas, que parece que não, mas é simples. Você chega na equação de segundo grau ali e resolve o x1, x2, e depois adequa os valores das velocidades para você obter uma frequência. Não, beleza. Beleza, mas... Em casa para melhor entender. Porque aqui eu estou apresentando só as fórmulas, mas você tem que pegar para fazer, né? Não, beleza. Beleza, sem problemas. Mais alguém? Mais alguém? Não, tudo ok. Ok, Nádia. Vamos ver se a gente está entendendo alguma coisa sobre isso mesmo. Os motores de indução com motor do tipo gaiola de esquilo começaram a ser utilizados nas últimas décadas do século XX, uma vez que podem ser empregados em aplicações que requerem controle de velocidade, substituindo assim os motores de corrente contínua. Então, considere as afirmativas a seguir. Os motores de corrente contínua, como a gente já sabe, eles têm um valor agregado maior que um motor de indução do tipo gaiola de esquilo. Então, um custo menor, que é devido a esse controle de velocidade com inversor de frequência, ele apresenta ser mais fácil. Então, a variação da velocidade dos motores CA somente foi viabilizada com o surgimento da eletrônica de potência. Podem abrir o microfone aí. Vai, tia. Tô tentando ler aqui, Marquinhos. Peraí. Variação.
começaram a ser utilizados nas últimas décadas do século XX. Assim é. Então, é verdade, hein? Motores CA. Para surgimento. Na verdade, a variação de velocidade, você tem um controle maior dela no motor de indução, né? De Indução. corrente contínua. Quem tá falando? Shelly. Cláudio. A variação da velocidade dos motores CA somente foi viabilizada com o surgimento da eletrônica de potência? Sim. Foi o primeiro, acho que o segundo ou terceiro slide nós falamos sobre isso. Esse controle de velocidade, ele só foi viabilizado pelo surgimento dos inversores de frequência, os conversores, né? Então, para uma mesma potência e velocidade nominal, os motores de indução do tipo gaiola de estilo são mais baratos do que os motores CCI. É verdade, né? Verdade, é. Todo aquele bobinado, aquela dificuldade toda de se fazer, então o motor gaiola de estilo é bem mais simples. Para uma mesma potência, a velocidade nominal, motores de indução de movimento de inércia maior do que o motor de CC. Exato. Motores de indução têm um momento de inércia maior que os motores de corrente contínua. Acho que esse também é certo, hein? Com a mesma potência e velocidade, os motores de indução têm o mesmo momento de inércia. Tem momento de inércia maior do que o motor CC? Então, só pela característica de construção da máquina, já percebe-se que o momento de inércia de um motor CC ele é maior do que um motor de um kit. Então, apenas a única coisa está incorreta. 2. Quando o motor de inércia também as impedâncias da máquina. Considera uma máquina de indução com os seguintes valores de resistências e reatâncias em 60 Hz. Então, os valores eles são dados em 60 Hz. Se houver uma variação na frequência, né, então nós vamos ter que fazer uma relação de transformação para isso, como nós fizemos aqui nessa questão. Então, para isso, qual seria o valor? O que nós vamos fazer? Os valores das resistências, eles não alteram. R1 vai ser 0,1, R2 vai ser 0,15. Então, X1, X2 e Xm vão ser alterados. Então, é só fazer a relação de transformação. 30 por 60 multiplicado pelo valor da reatância. Então, 30 dividido por 60 vezes 0,3, que é X1. Você teria o valor da reatância 1. Com isso, nós teríamos que resposta? Alguém fez? Qual a resposta, Richelle? Ah, Chirine, eles têm que fazer com calma, tá? Então, isso aqui é simples, olha, só É pegar 30 dividido por 60. multiplicar
pela Dá reação. 0,5. X1, É, o X1, 0,5. Peraí, vamos ver qual letra tem 0,5 aí. 30 dividido É a por B. 60. 30 dividido por 60 vezes 0,1. Ah, não, não, você está multiplicando 0,1 vezes R1, tá? Você está multiplicando a resistência também. Peraí. Não, a resistência não. A resistência não pode operar. X1, 0,3. 30 dividido por 60 dá 0,5. Vezes Isso, 0,3 dá 0,15. 0,15, isso. É Isso. isso É porque eu não multipliquei o X1, não. Então, você teria a resposta C e D. C, 0, C e D. Então, para X2, o valor de X2 seria... Cadê o qual? X2 seria 30 dividido por 60 vezes 0,4, 0,2, 0,2. letra D. Ah, não, a letra C também está dando 0,2, 0,2. Olha. Então, 30 sobre 60 vezes X1 vezes X2 vezes X1. Nós temos o valor de 0,15, 0,2 e 15 ohms. Os novos valores da reatância seriam esses. Ok? Ok. 3. Para fazer o controle da característica de torque versus velocidade na máquina de produção trifásica, é possível variar a frequência da tensão de alimentação utilizando inversor de frequência. Alternativamente, pode-se variar a resistência do rotor ou a magnitude da tensão de armadura. A figura a seguir mostra dois tipos de controle. Então, nós estamos vendo aqui, olha, uma tensão 1 e uma tensão 2. Então, é uma forma de controle pela tensão. E aqui uma frequência 2, está dando 100 radianos, e uma frequência 1, que está chegando aqui a próximo de 2 radianos por segundo. Então, os dois tipos de controle que nós vimos. Tem essa curva para tensão e essa segunda curva para outro valor de tensão. Então, de acordo com essas características, qual seria aí a resposta? Se você tem um maior torque, sua velocidade 1, ela é menor ou maior? Sua tensão de alimentação, ela é menor ou maior? Se você tem uma velocidade do motor maior e uma menor, qual seria a maior frequência ou a menor frequência? Ou elas são iguais? Elas são iguais. Alguém tem opinião A diferente? frequência é igual. Hã? Ah, pelo gráfico a frequência seria igual, né, É igual. Alguém tem outra opinião? Porque o torque dela estão sendo iguais, né? Ó, para essa primeira Não. pergunta, Ah, você tem um valor de torque de 60 e de 80. Aqui isso. você tem de 80 e de 120, aproximadamente. Então, para 60, um torque de 60 Nm, você está chegando numa velocidade de 200. Mas você está trabalhando com um valor de tensão. Ação de Com torque. isso. Para Então, outra V1, tensão, V1 é maior do que V2, né? é verdade. Então, você variou a tensão, você varia o torque, Isso. né? Só que na frequência eu acho que não funciona assim, não, hein? Ou na frequência você também alterando a frequência, altera também o torque dela. A velocidade. Você não vai alterar o torque ali máximo, né? O valor do torque máximo da máquina. Mas você vai alterar a velocidade. Velocidade, correto.
para cada curva de frequência, você tem um valor, uma velocidade a ser atingida. Então, sempre que você está trabalhando com alguns desses dados que impactam o torque, você está trabalhando com velocidade, torque, e tem uma relação entre eles, né? Então, isso que ele está perguntando. Essa extensão V1, ela é igual a V2? Não. Não. Então, essa frequência aqui, olha, então você está acionando uma bomba lá, uma bomba de polpa. Você foi e colocou lá uma frequência de 20 Hz. Essa bomba está trabalhando aqui, vamos colocar em RPM, que é uma coisa que a gente mais escuta. Então, 100 RPM. Ela está trabalhando a velocidade baixinha. Você alterou essa frequência, tá? Essa frequência 1, mudou a curva de operação. Só que Você altera a velocidade. Você alterou a velocidade. Então, essa bomba de polpa, ela estaria mandando muito mais do que a primeira, devido a essa variação na frequência. Então, a relação da variação da frequência, ela tem a ver com a velocidade. E a relação da tensão, ela tem a ver com o torque, não é isso? Todos os dois você altera a curva de torque inicial. Mas para controle de velocidade por frequência, o torque máximo ele não muda. E já para controle de tensão, o torque ele vai mudar. O seu torque de operação vai mudar. É isso aí. Então, com isso, Entendi. qual a resposta seria correta? Letra B. Isso. Letra B. Não, B de bola, não? Então, o V1 aqui, ele é maior do que o V2. Então, vamos supor que aqui a gente está trabalhando em... vamos colocar ali só para extrapolar, para a gente imaginar. 220 aqui, e aqui a gente está trabalhando em 440. Exemplo. Estou fazendo uma relação aqui só para a gente entender. Então, com a tensão, você tem uma curva, uma curva. Se você variar essa tensão, você vai obter uma outra curva. Embora você atinja a velocidade, você tem um torque maior. A frequência aqui, nós vimos, olha, a frequência 1, ela é maior do que a frequência 2. Aqui a gente supõe em 60 Hz, e aqui a gente estaria trabalhando em 30 Hz. Então, aqui você iria utilizar um inversor de frequência, e aqui você iria utilizar um variador de tensão variável, por exemplo. Ok, gente? Ok. Então, meus queridos, é isso daí. Não sei como as coisas vão ser aí daí para frente. Esperamos que a gente consiga finalizar esse semestre e que dê tudo certo. Essa disciplina Semana que vem Semana que vem deve liberar. Se Deus quiser. Fé em Deus. Essa disciplina é uma complementação de máquinas 2. Então, aqui, complementação de máquinas 1. Máquina 1. Então, aqui vocês não vão ver tudo que vocês viram em máquinas 1. Máquinas 1 já é mais aprofundado, já vai falar sobre cada máquina. Aqui é um aprofundamento de coisas que não foram tratadas em máquinas 1. Então, é algo a mais. Sobre inversor de frequência, vocês vão ver ou já viram na disciplina de acionamentos. Inversor, quando a gente trabalha com inversor, a gente consegue modular o PWM dele, né? Que ali você consegue controlar a velocidade, a frequência, entendeu? A partida. Então, hoje o inversor faz tudo. Não esquenta a cabeça com mais nada. O inversor, ele veio para ficar mesmo, né? Ele faz um maior controle para aqueles tipos de carga que necessitam de controle. Né? Se você não tiver uma carga que não precisa de ser controlada, com a carga linear, você não tem muita necessidade de aplicação do inversor. Mas, dependendo da potência que você vai trabalhar, já se compensa trabalhar com o inversor,
devido à característica deles de economia de energia. Mas sobre inversor de frequência mesmo, vocês vão ver na disciplina de acionamentos elétricos. Ou já viram? É, Já vim. Ok, gente? Ok. ok. Pergunta? Eu acho que tá tranquilo. Gente, sobre prova, tudo, não vamos ficar ansiosos, não sabemos como vai ser, as coisas, né, estão muito recentes. Acho que a escola está se adequando, os professores estão se adequando, os alunos estão se adequando, e tenho certeza que todos vão fazer o possível para que, né, seja o mínimo de impacto para todos. Não, beleza. Façam o acesso lá no AVA, e eu vou pontuar com relação ao acesso, já que a gente não pegou nenhum trabalho. Ok. Beleza. Fique com Deus. Combinado. Amém. Boa noite, né? Boa noite, pessoal. Falou. Até mais. Até mais.